Coloquei meu celular para carregar, deitei na cama e fiquei assistindo a alguns vídeos no YouTube com minha irmã. O cansaço pesava sobre mim, então me virei para dormir e avisei a ela. Fechei os olhos, ainda sem estar dormindo, apenas aproveitando aquela sensação de relaxamento do corpo. Não sei quanto tempo se passou, mas apaguei de repente. Quando abri os olhos, ainda estava na minha cama, mas algo estava muito errado. A atmosfera do quarto era sufocante, carregada de uma escuridão que parecia viva. A luz da lua mal conseguia penetrar as cortinas empoeiradas, criando sombras distorcidas que dançavam nas paredes com um movimento lento e quase intencional. O quarto estava imerso em sombras densas, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava pela janela. Minha irmã não estava mais lá, e um silêncio opressor preenchia o ar. Tudo parecia velho, abandonado, como se décadas tivessem passado desde que eu adormecera. O papel de parede estava desbotado e rasgado, expondo manchas escuras de umidade nas paredes. O chão de madeira rangia com o menor movimento, como se protestasse contra qualquer intruso. O ar estava denso, carregado com um cheiro rançoso, uma mistura de mofo e algo doce que me causava náuseas. Levantei-me da cama, tentando entender o que estava acontecendo. Meu corpo estava pesado e a cabeça girava levemente. Fui até o corredor, esperando ouvir algum som familiar, mas só encontrei um vazio gélido. O silêncio era tão absoluto que podia ouvir minha própria respiração ofegante ecoando pelas paredes. Fui até o banheiro, ainda tentando me convencer de que tudo era apenas um sonho estranho. O banheiro parecia o mesmo à primeira vista, mas havia algo errado. As paredes estavam descascadas, o espelho embaçado com marcas de dedos como se alguém tivesse arranhado sua superfície em desespero. Coloquei meu celular na pia e liguei o chuveiro. A água estava gelada como gelo, mas eu precisava me recompor. Quando olhei novamente para a pia, meu celular havia desaparecido. A porta do banheiro estava entreaberta, embora eu tivesse certeza de que a havia fechado. Um arrepio percorreu minha espinha. Andei até a porta e a fechei com força, tentando afastar aquela sensação de que estava sendo observada. Foi quando as luzes piscaram e apagaram, mergulhando o ambiente em completa escuridão. A única fonte de luz era a fraca luminosidade da lua que entrava pela fresta da janela. Comecei a apertar o interruptor freneticamente, mas as luzes não voltavam. Meu coração disparou quando ouvi um arrastar do lado de fora, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo corredor. Congelei no lugar, ouvindo o som se aproximar lentamente. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto aquele ruído arrastado reverberava nas paredes. Era um som úmido e irregular, como se algo estivesse rastejando com dificuldade. A porta do banheiro começou a tremer suavemente, como se algo do outro lado estivesse empurrando. Eu não conseguia me mexer, meus músculos estavam paralisados pelo medo. Então um sussurro gélido atravessou o silêncio. Era minha mãe chamando do corredor. "Abra a porta. Está tudo bem. Venha para cá." A voz era suave e doce, mas havia algo errado. Parecia mecânica, como se estivesse tentando imitar o tom carinhoso da minha mãe, mas sem vida, vazia de qualquer emoção real. Minhas pernas fraquejaram e eu me sentei no chão, encostada na parede, tentando afastar o pânico. O sussurro continuava, repetindo incansavelmente: "Abra a porta. Estou esperando por você." Tapei os ouvidos, tentando bloquear aquela voz antinatural, mas ela ecoava dentro da minha cabeça. As batidas na porta ficaram mais fortes, e eu conseguia ver a maçaneta girando lentamente, como se alguma coisa do outro lado estivesse tentando entrar. Fechei os olhos com força, desejando acordar daquele pesadelo, mas quando os abri novamente, a porta estava escancarada. No corredor, uma sombra alta e esguia me observava.
Seus olhos brilhavam em um vermelho profundo e seu rosto era uma máscara de escuridão, com um sorriso largo que se estendia de orelha a orelha. A coisa se moveu lentamente para dentro do banheiro. Sem fazer barulho, seus pés não tocavam o chão. Seu corpo era alongado de forma antinatural, como se tivesse sido esticado além dos limites humanos. Os braços pendiam de forma desajeitada, com dedos longos que arranhavam as paredes ao passar, deixando sulcos profundos no reboco. Eu não conseguia gritar, minha voz estava presa na garganta. Me arrastei para trás até encostar na parede, sem ter para onde fugir. Ela se aproximou, sua presença sugando todo o calor do ambiente. O sorriso se alargou ainda mais, deformando aquele rosto sem feições humanas. Então, ela sussurrou com a voz da minha mãe: "Eu te encontrei." Foi quando eu acordei, deitada na cama, com minha irmã ao meu lado assistindo aos vídeos no YouTube. Meu coração ainda estava acelerado e o suor frio escorria pela minha testa. Eu me virei lentamente para olhar para ela, temendo que seu rosto se transformasse naquela coisa horrenda, mas tudo parecia normal. Eu ainda sentia o frio daquele lugar, o cheiro doce e rançoso impregnado em minhas narinas. Perguntei quanto tempo havia passado, e ela respondeu: "Você acabou de fechar os olhos. Não faz nem um minuto." A sensação de pavor ainda estava lá, agarrada a mim como uma sombra. Eu não sabia o que tinha sido aquilo, mas uma coisa era certa: eu não estava sozinha. Olá, me chamo Alejandro, moro em uma cidade costeira do Chile, tenho 20 anos e recentemente fui morar sozinho. Não estou acostumado a essa independência, então às vezes saio para lugares muito movimentados porque gosto de estar rodeado de gente. Desde que me mudei, tenho sentido uma estranha sensação de déjà vu, como se estivesse repetindo os mesmos passos dia após dia. Achei que era só o nervosismo de estar começando uma vida nova, mas algo estava prestes a mudar para sempre. Uma noite, ao voltar para casa depois de um longo passeio pela praia, encontrei um bilhete no pátio da minha casa. Estava amassado, com os cantos manchados de um líquido negro que escorria lentamente, deixando um rastro pegajoso no chão de cimento. Parecia ter sido escrito às pressas, com uma caligrafia trêmula e quase ilegível. Desdobrei-o com cuidado, tentando não sujar as mãos, e comecei a ler a mensagem inquietante. Acho que esta será a primeira e última nota que farei. Espero que alguém a leia. A infecção se descontrolou. Essas coisas sorridentes se espalharam pelo planeta. Houve avistamentos do vírus em lugares tão distantes como a Ásia e a Oceania. Uma delas me mordeu. A infecção já está começando a se manifestar em mim. Enviarei esta nota para outro plano existencial através do portal que trouxe este vírus. Espero que chegue a uma dimensão viva e não a uma vazia. Se alguém receber isso, não me procure. Já estarei corrompido. Adeus, atenciosamente, Alejandro. Meu coração parou por um momento. Não podia ser coincidência. O nome no bilhete era o mesmo que o meu. Senti um arrepio percorrer minhas costas e, instintivamente, olhei ao redor como se esperasse ver alguém me observando das sombras. A noite estava fria e silenciosa. O vento uivava suavemente, fazendo as árvores sussurrarem segredos que eu não podia entender. Segurei o bilhete com força, tentando decifrar as palavras e dar algum sentido àquilo. Seria uma brincadeira de mau gosto? Alguém tentando me assustar? Mas então, o líquido negro escorreu sobre meus dedos, queimando como ácido. Soltei o bilhete no chão e ele pareceu se dissolver na terra, deixando apenas uma mancha escura que lentamente desapareceu. Desde aquele dia, as coisas mudaram. Comecei a ouvir sussurros à noite. Uma voz rouca e distorcida que falava comigo em sussurros quase imperceptíveis. Não conseguia entender o que dizia, mas sentia a angústia naquelas palavras.
Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi um riso baixo e gutural vindo do corredor. Levantei-me com o coração acelerado. Peguei um taco de beisebol que deixava ao lado da cama por segurança e fui verificar. Ao chegar ao corredor, a risada parou, substituída por um silêncio absoluto. Quando me virei para voltar ao quarto, vi uma sombra parada na porta. Era alta e esguia, com um sorriso distorcido que se estendia de orelha a orelha. Os olhos eram buracos negros, sem vida, mas que me observavam com um olhar faminto. Congelei de medo. O sorriso daquela coisa se alargou ainda mais, expondo dentes longos e afiados como facas. Pisquei e a figura desapareceu, deixando apenas um eco de risada na escuridão. Desde então, tenho a sensação de estar sendo observado o tempo todo. Não sei se estou enlouquecendo ou se aquilo que escreveu o bilhete era realmente eu, de outra dimensão. Uma versão corrompida, infectada por algo indescritível. Às vezes, o reflexo no espelho sorri de volta para mim, mesmo quando não estou sorrindo. Estou começando a esquecer quem eu sou. Se você encontrar este relato, não me procure. Já estarei corrompido. Ou talvez eu nunca tenha existido para começo de conversa. Alejandro. A noite caía lentamente, pintando o céu com tons de roxo e laranja, enquanto Mateus acelerava sua moto pelas ruas desertas da cidade. O vento frio cortava seu rosto, e o ronco do motor era a única música que acompanhava seu caminho de volta, para casa. Ele gostava dessa sensação de liberdade, da adrenalina que corria por suas veias enquanto serpenteava pelas avenidas vazias. Ao se aproximar de um semáforo, Mateus diminuiu a velocidade e parou, aguardando a luz verde. Foi então que algo chamou sua atenção. À sua direita, erguia-se a velha igreja da cidade, um prédio imponente que, com seus muros de pedra desgastada e janelas góticas, sempre emanava uma aura de mistério e respeito. Olhando para o alto, para a torre do sino, seus olhos se estreitaram, ao perceber uma figura ali, no campanário onde ninguém deveria estar àquela hora. Afinal, a igreja fechava cedo. Havia uma silhueta delgada, imóvel, como se observasse a rua lá embaixo. A figura estava parcialmente envolta em sombras, mas era inegável sua presença. Mateus franziu a testa tentando distinguir mais detalhes. A silhueta era alta e esguia, contornos quase irreais contra a luz fraca do entardecer. Os braços estavam estendidos ao lado do corpo, rígidos demais para serem naturais. Não havia movimento, nem sequer um sutil balançar causado pelo vento, que soprava forte naquela altura. Um calafrio percorreu sua espinha. O coração acelerou, batendo com força no peito. Ele piscou várias vezes, acreditando que seus olhos o estavam enganando, mas a figura permaneceu lá, imóvel e silenciosa. Um arrepio tomou conta de seu corpo, quando teve a nítida sensação de que aquela coisa o observava de volta. A luz do semáforo mudou para verde, e o som de uma buzina atrás dele o fez despertar daquele transe hipnótico. Mateus acelerou a moto e arrancou, mas não resistiu à tentação de olhar para trás. A igreja parecia ainda mais sombria à distância, e a silhueta ainda estava lá, na mesma posição, impassível, vigiando o mundo abaixo. Durante o trajeto até em casa, a imagem daquela figura o assombrou. A sensação de estar sendo observado não o abandonava, como se a silhueta tivesse cravado seu olhar vazio em sua alma. Cada sombra nas esquinas, cada reflexo nas vitrines pareciam esconder aquela presença enigmática. Ao chegar em casa, Mateus entrou apressado, trancando a porta atrás de si e encostando-se nela enquanto recuperava o fôlego. Tentou se convencer de que tinha imaginado tudo, que era apenas o efeito do cansaço ou um jogo de luzes. Mas a verdade é que, lá no fundo, ele sabia que algo não estava certo.
Naquela noite, o sono não veio facilmente. Deitado na cama, encarando o teto, ele revivia o momento repetidamente, sentindo os olhos daquela coisa o observando. Então, no silêncio da madrugada, um som fraco ecoou na escuridão. O distante e arrastado badalar de um sino. A igreja estava fechada. O sino não deveria tocar. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Ele sabia, de alguma forma, que aquela presença não tinha ficado na torre. Ela tinha o seguido. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente paranoia. Mateus evitava passar pela igreja, mas não importava onde fosse, sempre tinha a sensação de estar sendo vigiado. As sombras pareciam se alongar, sussurros ecoavam nas paredes e, às vezes, um vulto esguio era visível pelo canto do olho. Certa noite, o som do sino ecoou novamente, agora muito mais próximo. Mateus correu para a janela, o coração disparado, e quase caiu para trás ao ver a silhueta parada na calçada, olhando diretamente para sua janela, imóvel, sorrindo, esperando. E então, no silêncio absoluto da madrugada, a figura levantou. O braço, apontando lentamente para ele, foi a última vez que Mateus foi visto na cidade.